com os problemas, óbvio, os extracampos, fora das 4 linhas, a questão do jogo do Avaí também, né, que foi remarcado para ontem, e aí com isso o Joinville ganhou mais uma semana. Tanto para ajustes quanto para recuperação do elenco como um todo? Boa tarde. Boa tarde a todos, um abraço especial à nossa torcida, um abraço a vocês. Estou feliz de recebê-los aqui também, né? Todo mundo sente falta, a gente que acostumou mesmo jogando, como jogador, como treinador, ter a imprensa sempre próxima, o acesso, aqueles negócios de esconder a escalação, não tentar, né? Faz parte. Não, e eu fico muito feliz, porque isso simboliza também um pouco do que a gente está vivenciando, que a gente está vencendo com relação ao Covid e a tudo. Então, de coração, estou muito feliz e sentindo falta disso aqui há muito tempo. Eu acho que a gente precisava, nós vimos de uma sequência aí de Covid, jogador chegando, jogando com o time sem treinar, 7 jogos, se não me engano, fora, com viagens. Então estava todo mundo muito desgastado. Essa última viagem contra o Santa Cruz lá, voltamos rápido, um jogo foi antecipado contra o Concórdia, então realmente era um momento que acabou caindo bem esse adiamento do jogo do Avaí, que a gente pode dar os nossos ajustes finos, né, em termos de voltar a ter um padrão e voltar também a ter todo mundo à nossa disposição. Vinícius, primeiro eu quero falar em nome da imprensa que a gente fica muito feliz com a sua recuperação, boa volta ao Joinville. E falando desse jogo de domingo contra o Criciúma, o quanto essa pressão interna que sofre Emerson Mari e Criciúma pode ajudar o Joinville, que mesmo com um jogo a menos está brigando na ponta da tabela? Obrigado, e eu quero agradecer ao carinho de todos, torcedores, vocês da imprensa, todos comigo, estão sendo bem carinhosos. É ruim, sabe por quê? Porque você vai jogar com um time de camisa, com um treinador muito bom, que um dos pontos fortes dele a gente não pode negar, que é a fase defensiva. Talvez jogar com o Criciúma, na casa do Criciúma, seja mais interessante para a gente. E eles têm um time bom, eles contrataram o Dudu, fizeram um bom primeiro tempo ontem, depois estão irregular. Então isso é muito ruim, porque você vai jogar contra um time que ele é bom, porém não vem de bons resultados. Então acaba acontecendo o quê? Uma pressão, digamos assim, uma obrigação que a gente ganha. Mas volto a dizer, sempre eu digo isso para os meus jogadores, nós não somos melhores que ninguém antes do jogo, né? E nós temos que respeitar todo mundo, e é isso que a gente vai fazer. Vai ser um jogo, tenho certeza, com muito detalhe, mas que a gente tem que usar aqui a nossa casa, que a gente está indo muito bem aqui, se não me engano, ganhamos todos os jogos em casa. Professor, em relação ao jogo mesmo, a tática, fala de um jogador específico, o Ian Rolim, queria ver a sua ideia, ele já tem capacidade de entrar no domingo, sabemos que ele tem uma característica muito boa, de dar o passe, de circular bastante, até em treinos dá para ver, marca gols. Então, queria ver contigo a sua ideia para ele jogar. Ele pode jogar domingo, enfim, queria ver mais por isso. A gente sabe da qualidade do Criciúma e tudo mais. E o Ian Rolim seria uma peça para que pudesse furar essa defesa deles e sair com vitória no domingo? Até eu aproveitar para falar um pouco do Ian e do nosso planejamento. O Ian foi um jogador que surgiu e, ao meu ver, foi o melhor jogador da Chapecoense em 2019, já tendo uma transferência, não sei se você sabe, para um time grande da Série A do Brasileiro. E ele sofreu essa questão de lesão e nós, eu acho que de forma inteligente, né, no mercado, conseguimos convencer, e o jogador quis muito também vir para cá, se ofereceu para treinar, fazer tudo, e em cima disso a gente conseguiu ter o Ian aqui. Só dessa forma nós conseguiríamos ter o Ian aqui. O Ian é um jogador que dispensa comentário tecnicamente, ele encaixa muito bem na forma que a gente joga com essa linha de 4. E eu vou te dizer, até para o Avaí eu já ia levar, mas eu ia levar ele mais no sentido de agrupar, de saber, ufa, conquistei meu lugar, hoje eu sou um jogador novamente, né? Mas já como nós ganhamos essa semana, ele pode entrar sem dúvida sim, e é um jogador que 1, 2 toques na bola ele pode modificar um jogo a nosso favor. Boa tarde, Arthur. Tudo bem? Qual a importância de treinar aqui? No campo de jogo, né? Como que isso é benéfico para a equipe? E qual a importância da volta do Ratinho e do Banguela que ficaram fora no último jogo? A volta do Ratinho e Banguela seriam naturais, eram jogadores que já vinham ocupando seu espaço, são titulares no time.
né? É uma volta normal, e a importância de treinar aqui é fundamental. Nós passamos um processo de modificação e melhoria do gramado, com mais compactação. Então o campo hoje ele está mais baixo a grama e muito mais rápido. Então por isso nós escolhemos, por exemplo, o treino de hoje e não o de amanhã. O de hoje era um treino bem tático, que vocês viram que a gente tem que achar o espaço e dar velocidade à bola, combinado ao mesmo tempo, porque principalmente nós vamos jogar com um time muito compacto. Então foi fundamental para que os jogadores conhecessem um pouco, já que a gente não tinha oportunidade de treinar aqui antes. Boa tarde, professor, tudo bem? Prazer falar novamente com o senhor, das outras vezes de maneira virtual, agora presencialmente. Hoje, no treino, houve uma modificação. Luquinhas, Thiago Santos, na primeira parte o Luquinhas ocupando a equipe titular, na segunda parte o Thiago Santos. A gente já consegue ter mais ou menos um espelho do que vai ser a equipe titular contra o Criciúma, se é a primeira ou a segunda, ou ainda é cedo para dizer, ainda vai pensar nisso até amanhã ou até o jogo de domingo? A gente tem, né? Na minha cabeça eu tenho definido, só não posso passar para vocês, obviamente, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter o plano A e ter um plano B. E, por exemplo, claro que vocês não conseguem olhar tudo, mas no time de baixo eu coloquei o Parker de segundo volante na última parte. Porque pode haver momentos do jogo que a gente precisa do meio ali para achar os passes, né? Então a gente vai fazendo todas as variações que a gente quer, mas respondendo direto, ou a gente joga com dois extremos abertos e tem um pouco mais de velocidade, ou a gente opta por jogar, que foi um jogo, eu acredito que foi o jogo que nós mais tivemos oportunidade aí, desses últimos jogos, com os dois jogadores, com o Alisson e com o Thiago. Eu já sei que eu vou fazer, né, mas aí eu treinei os dois, que é o mínimo que eu tenho que fazer, informar os jogadores. Bom, boa tarde, Vinícius, tudo bem? Não vou chamar de senhor, porque por incrível que pareça, eu sou mais velho que você, ainda 2 anos. É duro quando tá ficando pouca gente mais velha que a gente, rapaz. Mas está muito bem para um 6-6, está muito bem. É isso aí. Bom, aproveitando essa pergunta do J. Amaral e a sua resposta, inclusive, a gente realmente fez um jogo muito interessante em matéria de criação, oportunidades e tal, também porque o adversário quis isso, né? Quis jogar também, né? Ele também teve essa possibilidade. Porém, o gol do Joinville veio com a possibilidade de profundidade do jogo do Luquinhas, que a gente já conhece aqui, que foi artilheiro no estadual, jogando pela beirada e tal. Alguns jogos ele tem voltado um pouco mais pelo meio. Com essa formação com os dois jogadores de referência, embora com características diferentes, a gente não perde um pouco de profundidade? É um dos desafios, né? É um dos desafios. Se os dois realmente ficarem postados, a gente vai perder. Porque, como a gente trabalha, né, com 4, esses 4, eles meio profundidade, ou entrelinha, profundidade, ou pisou na linha ou por dentro. Então, foi esse desafio que eu montei para os dois. Eu falei, olha, a gente vai colocar, eu vou colocar vocês, mas, desculpa o palavrão aqui, vocês têm que ser fudidos. Porque para ficar igual, aí todo mundo vai falar, pô, tem 2 postes parados. E eles conseguiram fazer muito isso. Tanto que o Thiago criou pela esquerda, o Alisson criou pela direita, mas tem que haver isso, senão realmente a gente perde muito com relação à profundidade. Até o entrelinhas, se ficar os 2 parados, tem sempre que quebrar. Boa tarde, Vinícius. Joinville retornando para a Arena 1 mês e meio depois. Gostaria de saber qual a importância desse retorno, né, para casa, qual a vantagem que o Joinville ganha com isso, né, se é que ganha, e também do novo gramado. Você citou que ficou um pouco mais rápido, se isso favorece também o Joinville. Primeiro, a gente não gasta dinheiro fora, né? Ele gostou. Eu também, né, presidente? Não, mas a Arena é linda, né? Os melhores, eu acredito que hoje o gramado da Arena seja o melhor gramado do estádio, do estado, né? É importante para a gente tem identificação aqui, o jogador chega, sabe que é o vestiário dele, o lugar dele, você sai do CT, tem todo o ritual, você se sente dono, é diferente de Abrusque e tudo, né? Então é muito importante para a gente, muito importante o que foi feito no gramado que a diretoria investiu, né? E nosso time, pelas qualidades, agora a gente tem que se adaptar. O gramado hoje está
batendo muito com a característica do nosso time. Mas mesmo assim, eu acredito que domingo a gente ainda vai cometer alguns erros, porque, justamente pelo passe, mas adaptação. Mas é fantástico estar aqui, é o melhor lugar que poderíamos estar nesse momento, nossa casa. Estou ouvindo. Boa tarde, Vinícius. Quero te fazer duas perguntas, na verdade. Primeiro, o Criciúma, como você disse, não vem em boa fase, tem essa questão da pressão, mas para você, qual vai ser a maior dificuldade do Jack com relação ao jogo do Criciúma, por conta dessa pressão, pelo que ele deve se propor aqui, pelo Emerson Maria conhecer muito bem Joinville e esse campo, né, esse estádio, e também já projetando com relação ao jogo da Copa do Brasil, que já está meio definido que vai ser no dia 14, se você já vai testar o Joinville para esse jogo contra o Atlético Goianiense nesses próximos jogos do Catarinense. Eu acredito que o principal obstáculo, obviamente, é a organização que o Criciúma tem em cima da característica do seu treinador. E a segunda nós não podemos incorrer no erro da precipitação, da ansiedade. Nós temos 90 minutos para ganhar o jogo. Falando assim, parece que é fácil, né, que só joga um time, mas quando eu digo ganhar o jogo é evitar os contra-ataques, um ataque que o Criciúma mostrou ontem com velocidade. Então a gente tem que saber bloquear, respeitar, né, mas saber aproveitar as chances quando elas aparecerem. Eu não sei se vão ser muitas. E a outra do Copa do Brasil, sim. Tudo que a gente faz é planejado num macro. Por exemplo, há 2 dias atrás nós montamos 4 times em um mini torneio, mas claro, dentro de uma organização, e no final nós fomos para pênaltis. Então eu falo com os jogadores que a gente está sempre pensando lá na frente e tudo, né? E a gente está pensando justamente nisso. Por isso também foi importante a semana cheia, para a gente encorpar bem todos os jogadores. Nós temos uma sequência grande e a gente pretende, e eu tenho certeza que a gente vai chegar bem preparado para esse jogo, mais um jogo que vai ser final de Copa do Mundo para a gente. Bom, Vinícius, a gente tem uma situação no Joinville que é interessante, né? Porque nós que somos um pouquinho mais experientes, e eu acompanho o Diego desde a base e tal, e ele sempre jogou na última linha, depois começou a jogar um pouquinho como o antigo ponta de lança, como vem jogando às vezes em alguns momentos, né? Agora a gente tem as opções de meia, aquele meia posicionado, com características diferentes, Packer e Ian Rolim. Você imagina que possa trabalhar essas opções, né, de variantes de meio campo em toda a temporada? Você tem trabalha essa possibilidade? Sim, já pensamos em todas, por isso que a gente fica ansioso de ter todos os jogadores, porque aí você pode justamente utilizar isso. Você pode ter 2 fixos, que é Alisson e o Thiago, mas às vezes você está ganhando um jogo e você pode ter Ian, Parker e velocidade aqui. Você ganha superioridade numérica no meio e tem velocidade. E aí eu gosto muito do 4-4-2, porque o 4-4-2 ele acaba pressionando o tempo todo por dentro, que é mais ou menos onde são construídas jogadas. Né? Por exemplo, um jogo que nós sofremos muito foi contra o Juventus de Jaraguá do Sul. Eu tentei inverter para 4-1-4-1. Não ficou bom. Por mais que a gente tinha 3 caras na frente da área, porque é fase de construção, né? Aliás, a origem, depois vem fase de construção e fase de finalização. A origem a gente não conseguia marcar. A gente só conseguiu marcar a finalização. Foi boa demais nossa defesa. Então, eu gosto muito do 4-4-2 porque você está o tempo todo pressionando. A folga que o Juventus teve e nós não conseguimos, não teria acontecido. Mas eu estava com vários jogadores fora, o Alisson cansado foi no sufoco, e hoje não. Hoje nós temos opção. Então, suponhamos que a gente vai fazer um jogo desse esteja ganhando, você põe Ian Rolim e Parker. Porra, pressiona pra caramba, tem posse de bola e ainda tem velocidade. E a gente pensa em todas as variações, sem dúvida. E justamente, os dois chutam bem de fora da área.
Ô Vinícius, o Joinville conseguiu 2 títulos, né? A Recopa e também a Copa Santa Catarina. E a gente sabe que sempre, depois de grandes conquistas, vem obrigações. Você sentiu que o Joinville agora está com mais obrigação de brigar pelo título catarinense? Eu gostaria de perguntar também sobre o Jax, que pintou uma dúvida da gente, que a gente viu que ele não treinou hoje. Se ele sentiu alguma coisa, se ele está sendo só poupado? Eu acho que futebol é... Primeiro, eu tenho que ter a missão de conquista o tempo todo. A gente não precisa ter pressão. Esse grupo, desde o início, o presidente está aqui acompanhando a gente, desde o início, né, presidente? Eu já fui bem claro quais eram os meus objetivos aqui, pessoais e profissionais, né, e passei para ele. A gente só tem valor profissional, né, vocês viram o vídeo lá, quando a gente consegue conquistar. Isso foi muito colocado na cabeça dos jogadores. Só que a gente não conquista nada por acaso. Por exemplo, na minha apresentação, faltavam 10 dias para a estreia em Tubarão. Então, logo que eu me apresentei, eu falei, olha, daqui a 10 dias eu vou falar, pressão no homem da bola, vamos fazer isso, transição ofensiva, transição defensiva, fase compactação, não sei o que, eu falei um tanto de coisa com eles, entenderam? Aí eles, então, eu só vou falar isso para vocês daqui a 10 dias, mas nós temos que construir isso durante os 10 dias, não adianta eu falar. Então, o que eu quero dizer é que hoje, o Joinville, nós não somos o melhor time, eu acho que não. Tem times com jogadores ou até financeiramente melhores. Mas nós podemos nos constituir o melhor time. Nós podemos construir. Foi assim na Copa Santa Catarina. Às vezes a gente acha que, mas estava o Juventus e tal. Mas nosso time também, eram 5 jogadores que saíram que eram titulares, foram 5 garotos, Volpe, Banguelê que não estava jogando, e nós conseguimos construir, né? E foi assim contra a Chapecoense era melhor. Então, a questão da pressão vai muito do que a gente quer, e o que a gente quer é sempre ganhar, e a gente vai sempre atrás do mais alto possível, e isso é uma coisa que já está no nosso DNA, que vocês podem ter certeza disso. E o Jax, ele foi poupado, a semana toda foi um pouco cansativa, ele foi poupado justamente pelo cansaço dele. Não sei se é cansaço, depois coloca aí, o preparador físico, médico me cobra, falo bobagem. Professor, voltando um pouquinho na pergunta do Aurélio, na questão tática. Hoje o Joinville joga praticamente todos os jogos com Davi Lopes, Banguelê, com 2 opções de volante. Existe a possibilidade hoje, por aquilo que o elenco tem, jogadores que o elenco tem, de jogar com um volante apenas, que seja um volante mais construtor, e colocar um meia que seja aquele camisa 10 cerebral um pouquinho à frente desse volante? Ele é mais difícil porque eu já jogo com 4 na frente, entendeu? Com 4 variando. Então, a gente que é acostumado na minha época, jogava com 10 centralizado, e ele era responsável por tudo, na verdade eu jogo com 4 com essa responsabilidade. Às vezes as pessoas confundem, você não tem um meia clássico. Não, eu tenho 4, porque o Luquinha quando quebra a linha, ele era um meia. Ele vira de frente e ele é esse cara. O DG, o Diego, quando ele quebra e vem de frente, ele já é um meia, entende? Então mudou um pouco o conceito do meia, que é responsável para fazer todo mundo jogar. Então hoje eu tenho 2 volantes, sendo que o Davi dá um passo à frente, então na verdade eu tenho 1,5 e 5 caras quase na última linha que são construtores. Além do lateral. Então, eu tenho muita gente na construção já. Por isso, talvez fique mais difícil abrir mão. Mas sempre com um volante muito mais construtor do que um marcador. Se eu tiver, ainda não tem, nós não temos aqui no elenco, 2 volantes muito construtores, você pode ter certeza. Eu vou jogar com 2 construtores. Vão ser 6. Eu adoro isso. Foi assim no Bolívar, né? Bolívar tinha 6. Mas, eu não sei se entendeu bem o meu conceito no sentido de a ocupação do espaço naquele momento, que ele é aquele meia que a gente quer antigo, que hoje não tem mais no sentido clássico, mas no sentido de execução a gente tem. O Braga faz muito tempo que está fora, ele teve a lesão no joelho, né? Ele pode, na transição ali, ele ainda não jogou contigo, se eu não me engano, ele não entrou na sua equipe, né? Se ele voltar, ele pode ocupar a vaga ali do Banguelê, que é um homem mais de marcação, o Davi Lopes sai mais. Se ele performar e tiver a oportunidade, ele pode entrar no time titular? Qualquer um que performar bem
e mostrar mais, com certeza vai. Seja Góis, seja Najib, seja Braga. Independente do que vai performar melhor, eu vou fazer essa opção. Não tem segredo nenhum. Independente de ser o Braga. Ô Vinícius, tu comentou agora há pouco desse teu desejo de ter mais volantes construtores. Se você tivesse no elenco, jogaria com 6 na linha da frente. O Joinville perdeu recentemente o Zé Antônio. E a gente sabe de que o Jack está no mercado novamente atrás de um outro volante. Já rolou aquela conversinha do Vinícius, junto com o Léo ali, para que venha um volante mais ofensivo do que defensivo, como era o caso do Zé? A gente está atento a tudo. Já não. Não, nós temos, né? Não sei se foi divulgado até o presidente, a gente tem ainda posições a serem completadas, porque a gente quer 2 jogadores por posição com características diferentes, né? Então a gente tem assim, na verdade nós ganhamos um Banguelevo, digamos, né? Nós ganhamos um Góis. Então foram jogadores que foram surgindo aí dentro da nossa necessidade, mas que também deram o retorno na hora que a gente precisou. Mas a gente quer, em cima do nosso planejamento, o que a gente almeja lá para frente, como que eu posso dizer, ter opções de características diferentes, seja na própria lateral, o Ratinho, que hoje a gente tem, até esclareci isso num programa no meio da semana, que o pessoal falou, pô, mas tem o André, tem o Salles, mas eu falei, são novos, tem hora que eles vão dar resposta, tem hora que eles não vão dar. Então eu tenho um projeto, um planejamento, e eu mostrei isso no primeiro dia, que é a última transição. A última transição, eu fui Atlético Paranaense, né, montei toda aquela metodologia Fluminense. A última transição, o que é? É o menino sobe para o profissional depois de 5, 6 anos, daí 3 meses, você quer que ele dê a resposta, cara. E aí em 3 meses, ele vai dar uma resposta, se ele der positivo, ótimo, se ele der negativo, você descarta. Você investiu 5, 6 anos. E a transição, quando você sobe de uma categoria para outra, você tem 2, 3 anos de paciência com ele, não é? Sub-17 você fica 15, 16, 17. 18, júnior, 18, 19, 20, né? Aí você sobe ele para o profissional, que é um abismo de 15 anos, os caras são muito mais velhos, experientes, a gente quer que ele tenha a resposta de 3 anos. É aí que se perde muito craque, muito jogador. Então o que a gente tem de planejamento, eu sempre fiz na minha vida com os outros times, é um planejamento de 2 anos de transição. Então eu não sei quando o Salles vai jogar, eu não sei quando o André vai jogar, não sei como muitos outros vão jogar, Isaac, mas eu sei que quando eles jogarem, eles vão dar o retorno necessário, não vão queimar etapas e vão estar preparados para a transição, porque senão uns 5, 6 anos que o Joinville investiu nele, vai por água abaixo. Né? Então, em virtude disso, eu acho que a gente precisa de um cara, né, com a experiência, o perfil de tudo que o Léo montou, que ele pesquisou da nossa série, para que a gente possa fazer essa transição com eles com calma, deixar um legado, preparar e ao mesmo tempo a gente dar o retorno esportivo que a gente precisa no momento. Fui longo, mas eu acho que era bom falar. Boa tarde, Vinícius. O Joinville tomou só um gol no campeonato. O sistema defensivo do Joinville é o principal ponto dessa equipe, comandada por você? Também. Eu acho que vai muito forte. Eu não gosto nem de falar, vou até bater aqui. Não tomamos nenhum gol de bola parada. Isso é muito estudo. Isso são alguns detalhes que a gente faz, ordem, voz de comando, entrar na hora certa e tal, né? Mas é a participação de todos. Por exemplo, uma bola parada volta a todos os atacantes. Eu dou muita liberdade para cada um escolher o melhor lugar dele, o que tal, o que não tal. Eles mesmos veem, eles falam, mas professor, o cara é aqui, eu sou total responsabilidade e liberdade para eles. E eu acho que a questão que a gente fala muito, né? Vamos falar mais hoje em dia, né? Tá assim, né? Fase defensiva, né? A nossa fase defensiva, ela vem lá da frente, então é importante sim. Eu acho que eu não vou dizer que está sendo e foi o principal destaque naquele momento que a gente precisava. Agora a gente precisa dar passos à frente em termos ofensivos. E para finalizar, só uma dúvida sobre a posição do Alex Najib. A posição certa no teu time é ele na lateral direita? Porque também. A gente vem observando pouco ele atuando no meio campo, né? E quando ele atuou foi sempre na lateral direita. Não, ele já jogou no meio e já jogou na lateral. O jogador faz mais de uma função. E o DG faz beirada, faz por dentro, Hermel faz direita, faz esquerda, faz por dentro, o Davi joga um pouco à frente, atrás. Eu quero treinar Castro e Vini de segundo volante canhoto, que eu acho fantástico ter um volante canhoto. Eles não treinaram ainda, precisamos de tempo, mas assim, eu faço muitas funções.